Obrigada, Mariana, por ter vindo, por ter aceitado o convite. A Mariana é advogada e sócia da Montauri Pimenta Machado e Vieira de Mello. E também depois a gente conversando, ela gosta muito de esportes também, ela já escreveu algumas coisas sobre isso, algum artigo, né, Mariana? São 22 anos de propriedade intelectual, né? Então a gente sempre está militando não só na propriedade intelectual, mas como nos assuntos correlatos. Eu faço muito direito digital também. Enfim, então... E aí, quando eu vi que a aula da Isabela, no dia 12, eu acho, vai ser sobre games, eu falei, Isabela, posso assistir? Porque eu acabei de escrever... Na verdade, eu não escrevi um livro, né? Eu escrevi um capítulo de um livro que é sobre direito e esportes. Tem 28 artigos muito interessantes. Olha, eu fazendo merchan do livro, mas, enfim... Tá certo. Os artigos são muito interessantes porque não foram... Apesar do título ser direito e esportes, os artigos não foram escritos apenas para advogados, né? Tem jornalistas, tem gamers, né? Tem um artigo que foi escrito por um time mesmo de gamers. Tá bem interessante o livro. Eu vou dar uma olhada. Depois eu vou botar o link também aqui no chat. Venda por quinto, pelo e-book, né? Baratinha, R$30 também. Então, acho que dá para... Não afeta o orçamento de ninguém. E eu agradeço porque assim, todo o investimento arrecadado com a venda do livro ele vai ser revertido para as questões sociais da ABG, que é a Associação Brasileira de Games, que faz um trabalho muito bonito com os games, tem um trabalho de auxílio jurídico, auxílio psicológico. Então, todo o valor arrecadado vai para esses projetos sociais. Então, eu agradeço pela oportunidade de divulgar esse trabalho. Imagina. A gente que agradece. Qualquer informação nessa área é muito bem-vinda. Muito novo. Né? Mariana, você quer passar a tua apresentação? Quer que a gente passe? Então, Isabela, eu tive um problema com a câmera do meu computador, eu estou fazendo pelo celular, então fica muito pequenininho. Tá. Se você puder compartilhar para mim, eu agradeço. Eu só abrir aqui. Aí eu vou te falando. Passa para a página 2. Aham. Porque pula, então? Assim, pode colocar aí, eu vou te falando. Tá. Porque eu não vou ter o comando. Quando você compartilha, eu não tenho comando, né? Aham. Tá, aí eu vou te pedir. Ótimo. Vou fechar o que está acontecendo. Fechar o chat. Só um minutinho. E aí, o meu celular está aqui e o meu computador está aqui. Então, de vez em quando, eu vou virar assim, tá? Mas... Estão vendo, então, né? Sim. Ok. Manda apresentação. Manda bala. Tá ótimo. Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da BPI e da OMP para estar aqui hoje com vocês. E eu agradeço também a atenção de todos. Eu sou a Mariana. E eu vim falar um pouco sobre a interseção entre marcas e nomes de domínio, porque, apesar de institutos, vamos chamar de institutos, né? Não sei se é o mais correto, mas, enfim, apesar de serem institutos diferentes, na prática, eles se relacionam a todo tempo. A gente teve agora uma exposição maravilhosa do Thiago, ele economizou bastante trabalho meu, né, dele ter falado. Então, vocês já estão bem... quem não teve contato ainda com marcas, com essa apresentação do Thiago, já ficou mais fácil entrar aqui na minha exposição, né? Então, assim, nome de domínio e marcas, né, apesar de serem institutos diferentes, na prática eles se relacionam o tempo todo, né? E isso tem um motivo, porque ambos têm conceitos e funções muito parecidas. Isabela, se você puder passar para a página 2, agradeço. Essa inter-relação, ela ocorre principalmente nos dias atuais. E olha que eu nem estou falando especificamente desses tempos de pandemia e de isolamento social, que sem a internet nós não faríamos nada, né? Não conseguiríamos trabalhar, adquirir alguns produtos e serviços, também não conseguiríamos nos relacionar, mesmo que à distância, por uma tela, né? Então, assim, não há dúvidas de que a internet é um espaço muito importante para a sociedade contemporânea. O uso da internet comercial, ela foi uma verdadeira revolução para a vida em sociedade. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que não sabem o que é o mundo sem a internet, mas realmente foi uma revolução muito grande, né? A vida em sociedade mudou completamente. E, na minha opinião, o nome de domínio ele é um dos protagonistas dessa revolução, porque
ele é o seu endereço na internet, né? O conceito dele no frigir dos ovos, né, tirando toda a parte eloquente, na verdade, o nome de domínio nada mais é do que seu endereço na internet. E, sem dúvida, ele é um sinal visualmente perceptível, assim como a marca, conforme o artigo 122 da LPI preconiza, né? O artigo 122, ele fala que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais que o Tiago falou, por exemplo, o artigo 124. Né? Então, assim, o que é a marca para a lei brasileira? É importante falar que a marca para a lei brasileira é um sinal visualmente perceptível, porque em outros ordenamentos jurídicos existem marcas olfativas, auditivas, enfim. Mas, como a gente está falando de Brasil, a gente considera a marca sinais visualmente perceptíveis. E, como eu falei, né, o endereço na internet, sem dúvida, é um sinal visualmente perceptível também, né? Você vê o nome de domínio. Então, ele começa a ter essa interseção com a marca aí, a partir do momento que a marca identifica serviços. Isso aí eu já estou entrando na função da marca, né? Eu mesma estou me atropelando, né? Então, assim, concordamos que a marca para a lei brasileira é um sinal visualmente perceptível, assim como o nome de domínio, apesar de ser da definição prática ser endereço na internet, ele também é um sinal visualmente perceptível, né? Então, existe essa inter-relação. No caso também da função de marcas com nome de domínio, também são funções bem semelhantes, porque a marca, né, como estabelece o artigo 123 da Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279 de 96, marca de produto e serviço, né, é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante a fim de origem diversa. Então, a marca, na verdade, ela serve para identificar o fornecedor daquele produto ou serviço, distinguindo outros produtos e serviços semelhantes ou afins de fornecedores concorrentes, assim como o nome de domínio, né? Da mesma forma, o nome de domínio ele serve para identificar e distinguir um website, né? O nome de domínio ele veio junto com a World Wide Web, né? A www, tornar a navegação da internet mais amigável. Porque ele, eu acho que todo mundo sabe, ele é uma tradução de uma codificação que se chama IP, né? Internet Protocol, que é, na verdade, 3 sequências de 3 números. Então, imagina você ter que memorizar diversas sequências numéricas para poder acessar os diversos websites que você acessa diariamente. Isso seria impossível, né? Isso inviabilizaria, na verdade, o uso da internet. Então, por esse motivo, eu entendo que o nome de domínio é um dos protagonistas da popularização da internet, porque possibilita que os internautas naveguem e utilizem e façam o melhor proveito possível da internet, né? Não teria como ficar decorando sequências numéricas para ficar acessando os sites, né? Uma outra semelhança entre marca e nome de domínio, que não é tão semelhante assim, na verdade, seria uma tentativa, né? É uma semelhança bem capenga, é o princípio da especialidade de marcas e os domínios de primeiro nível, né? Porque o princípio de... Quais são os domínios de primeiro nível, né? Os TLDs, né? TLDs, que é sigla para Top Level Domains, os GTLDs, que é sigla para Generic Top Level Domains, né? São os domínios genéricos e que não têm relação com nenhum ramo de atividade ou com o país, né? Por exemplo, não. Na verdade, os únicos GTLDs existentes atualmente são .com, .net ou .org. E os CCTLDs, que são os Country Code Top Level Domain, que são os domínios com terminação de países, né? Que são os domínios que são ligados a um país, né? .br, .os, enfim, .pt. Bem, mas como eu ia falando, acabei me perdendo, mas voltando aqui, como eu ia falando, uma outra semelhança entre marcas e nome de domínio, que não é tão semelhante assim, né, é que, assim como o princípio da especialidade, que coloca cada marca em sua área de atuação, com exceção, obviamente, das marcas de alto renome, né, que possui proteção em todos os ramos de atividade,
Os domínios de primeiro nível, né, eles tentam colocar cada domínio também dentro da sua área de atuação, né, como, por exemplo, para advogados.adv, para universidades.edu, .art, .ong, né, para as ONGs, enfim, por aí vai. Tem diversos domínios de primeiro nível que tentam dar uma especialidade para aquele website, né? Mas eles só tentam, na verdade, né? Porque o domínio popular mesmo, o domínio que todo mundo quer é o .com, né? O .com.br, enfim. Então, por isso que eu falei no começo que era uma semelhança precária, apenas uma tentativa, mas foi uma tentativa mal sucedida dos nomes de domínio arrumarem, entre aspas, a casa, né? Assim como ocorre com o princípio da especialidade de marcas. Então, na prática, a gente vê que, apesar de serem institutos diferentes, eles são bem semelhantes, eles têm cada um no seu ambiente, né? O ambiente que antigamente se falava, tinha essa ideia de ambiente virtual, ambiente real, quando, na verdade, é tudo a mesma coisa, né? A internet está inserida na sua vida e não existe uma vida virtual, uma vida real. Mas, assim, a marca e o nome de domínio, cada um dentro do seu âmbito de atuação, eles têm uma correlação muito grande. E, por isso, pode passar, por favor, para a página 3, Isabela? E por isso que, por essa semelhança de atuação, mesmo que uma semelhança precária, como eu falei, quando o titular do nome de domínio é diferente do titular da marca, que se encontra no núcleo do nome de domínio, né, que a gente chama de domínio de segundo nível, né, tudo que está tudo que está depois do ponto é domínio de primeiro nível, mas o núcleo mesmo, que é onde a gente coloca a marca, normalmente a gente chama de domínio de segundo nível, quando os titulares são diferentes, é que se instala a confusão, o conflito, né? Pode, por favor, passar para a página 4. E, graças a Deus, né, que foi criada a ODRP há muito tempo atrás e, mais recentemente, em outubro de 2010, o SASE, vou falar um pouco sobre isso, né, para resolver esses conflitos de uma forma célere e não tão onerosa, que a ICANN, né, idealizou junto com a OMP, acho que há mais de 20 anos, um pouco mais de 20 anos, idealizou e implementou a UDRP, que é a sigla para Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. E anos depois, né, o Registro.br, aqui no Brasil, implementou o SASE. Tem gente que fala SASI, tem gente que fala SASE, os dois estão corretos. Como o SASI me remete ao personagem folclórico, eu prefiro falar SASE para, na minha cabeça, separar as coisas. Mas, enfim. E aí, graças a Deus, né, a ICANN com a OMP criou e implementou a ODRP, o Registro.br aqui no Brasil implementou o SASE, e o SASE também é importante falar, que ele é um procedimento, claramente, quando você lê o regulamento da UDRP e você lê o regulamento do SASE, você vê que é um procedimento claramente inspirado o SASE, ele é claramente inspirado na UDRP, mas ele trouxe algumas inovações bem interessantes que eu vou falar mais adiante, quando eu falar do passo a passo entre os dois procedimentos. Tá? Bem, ambos os procedimentos eles são muito semelhantes à arbitragem, mas não é uma arbitragem, tá? Eu já vi muita gente, já vi muito advogado bom chamando esses dois procedimentos de arbitragem. E também já vi o caso de um advogado, quando respondeu uma ação judicial que questionava uma decisão desses procedimentos, falar que não precisava contestar aquela inicial, porque aquela inicial ela era inepta, porque não podia se discutir decisão de câmara arbitral em juízo. Só que ele estava completamente errado, porque esses procedimentos não é uma arbitragem. E ele acabou tendo revelia por causa disso, porque ele não contestou, né? Enfim. Então, é muito importante ter na cabeça que, apesar de ambos os procedimentos serem muito semelhantes à arbitragem, porque, assim como ocorre nos procedimentos arbitrais, a reclamação ela é decidida por especialistas, né, pessoas que realmente entendem do assunto, é um procedimento menos oneroso e moroso do que uma ação judicial, mas não é arbitragem.
tá? Por favor, não cometam nunca esse erro, porque as consequências desse erro podem ser bem graves, tá? No caso desse advogado, eu não sei como ele explicou isso para o cliente dele, né? Como que ele, mesmo tendo sido contratado, mesmo respondendo à ação, ele foi considerado rével por não ter levado os argumentos de defesa corretos, né? Bem, então, concordamos todos que não é uma arbitragem, é um procedimento administrativo que foi pensado e implementado para solucionar de forma eficaz e rápida aqueles casos em que o domínio foi registrado por um titular que não tem legítimo interesse, né? Não tem nenhum direito sobre aquele nome de domínio. Isso é muito importante falar. Esse procedimento ele não foi pensado para resolver outras questões de propriedade intelectual ou outras questões de família ou outras questões societárias, evitando a ação judicial. Tá? Isso é muito importante. A gente já viu, eu sou especialista do SASSE. Já teve caso de briga de família, sabe? Um nome de domínio que representava o nome da família, né? O sobrenome, e primos brigando. E, assim, vá procurar a vara de família, vá procurar a justiça comum. Esse procedimento aqui, ele não foi feito para isso, ele foi feito realmente, ele foi pensado para solucionar aqueles casos que o domínio foi registrado por um titular que não tem legítimo interesse e não tem nenhum direito sobre aquele domínio. E é tão flagrante essa falta de legítimo interesse que o simples registro daquele nome de domínio é caracterizado como ato de má-fé. No caso, por exemplo, da família, do sobrenome da família, ambos, reclamante e reclamado, têm direito, porque ambos têm aquele sobrenome. Então, não é um caso para ser levado ao SASSE ou ao DRP. Tá? Bem, dito isso, é importante também falar dos requisitos que você tem que demonstrar para ter sucesso em uma disputa de nome de domínio, né? De conflito de marca e nome de domínio, que basicamente são 2 fatores. Tá? Primeiro é o reclamante ter legitimidade, né? Ele ter legitimidade para entrar com aquela reclamação. Ele tem que demonstrar que tem direito sobre aquele domínio em disputa, né? O regulamento do SASSE, por exemplo, ele prevê 3 hipóteses em que o reclamante pode demonstrar que tem direitos. Né? O primeiro é ser titular de uma marca registrada, né? Bem óbvio. Né? O segundo, ou ser titular de uma marca notoriamente conhecida, porque a marca notoriamente conhecida no Brasil, no artigo 126 da lei, ela não necessariamente você precisa ter um registro se for uma marca notoriamente conhecida. Então, pode ser que o titular daquela marca notoriamente conhecida, como ele recebe proteção mesmo não tendo registro, ele não tem a marca registrada no Brasil. Então, ele mesmo não tendo registro, mas sendo a marca dele uma marca notoriamente conhecida, ele vai ter legitimidade para apresentar reclamação. E também se reproduz o nome empresarial, nome artístico, enfim. Obviamente, essas hipóteses elas têm que ser comprovadas. Né? Não pode ser uma coisa assim, eu me chamo, meu nome artístico é McDonald's, eu quero... Enfim, no caso, foi péssimo esse exemplo, porque o McDonald's até é uma marca muito famosa. Mas, enfim, você tem realmente que ter a comprovação de que você atua, você possui atividade sobre aquela denominação. Bem, a outra hipótese também, para que, além, né, da legitimidade do reclamante, também o reclamante, para ter sucesso numa reclamação desse procedimento, ele tem que demonstrar má-fé do reclamado no registro do nome de domínio. Né? Então, assim, como demonstrar essa má-fé? Tem diversas formas, né? Eu vou assim, só citar exemplos, mas a má-fé ela é infinita, na verdade. Né? Os exemplos de má-fé, a gente vê cada coisa que a gente não acredita. É aquela história, né? Só acontece em novela. Não, acontece na vida real. Na verdade, eu acho que 100% das vezes a novela imita a vida. Né? Mas, enfim, exemplos de má-fé, no caso, para demonstrar de nome de domínio. Né? O primeiro exemplo seria demonstrar que aquele domínio ele foi registrado ou ele está sendo utilizado de má-fé, como, por exemplo,
o titular que registrou o nome de domínio unicamente com o interesse de vender aquele domínio posteriormente, né? Ele ser um passive holder, ou registrar o domínio e colocar no website que está em funcionamento sobre aquele determinado nome de domínio, por exemplo, aqueles programas de pay-per-click, né? de propaganda pay-per-click. Né? Se aquele domínio, principalmente se reproduzir uma marca registrada, ele não está sendo utilizado, ou está sendo utilizado com uma função social muito parca, ele pode sim ser considerado um registro ou um uso de má-fé. Tá? Um outro caso é quando o reclamado, né, registrou um nome de domínio apenas para impedir que o titular tenha aquele domínio. Né? Ou, então, quando o reclamado utiliza o domínio para prejudicar a atividade comercial do reclamante, né? Ou para desvio de clientela, né? Quando eu acesso, sei lá, McDonald's, eu sou transferida para o site do Bob's. Isso é claro, má-fé, está querendo desviar a clientela do McDonald's para o Bob's, né? Ou para passar informações falsas sobre o próprio titular da marca que está como domínio de segundo nível daquele nome de domínio, né, que está como núcleo do nome de domínio. Isso também, obviamente, é um ato de má-fé. Né? Um outro exemplo pode ser para causar confusões entre os usuários de internet e gerar tráfego e fluxo para outro website. Também é um uso de má-fé. Enfim, como eu falei, são inúmeras as hipóteses de má-fé. Né? E eu fiz um workflow, né, para ilustrar o passo a passo desses procedimentos para ficar mais fácil de explicar e entender. Né? Isabela, se você puder passar para o... Deixa eu ver se eu coloco meu celular aqui para eu olhar direito para a câmera, para não parecer pronto. Bem, vamos lá. Então, o que eu queria, antes de falar sobre o passo a passo, né, como eu disse, a UDRP foi o primeiro procedimento, né, foi a ICANN e a OMP que idealizaram, e o SASE ele se inspirou na UDRP, mas ele tem algumas diferenças. Aí eu vou falar basicamente, né, a minha matriz aqui é o procedimento UDRP, e quando o SASE diferenciar de alguma forma, eu indico qual é a diferença. Tá? Então, o que acontece? O que você tem que fazer para entrar com uma reclamação de nome de domínio? Cada centro de resolução de disputa tem a sua prática particular, mas normalmente elas são bem parecidas, e eu vou falar aqui da prática da OMP e da Câmara da BPI, tá? Porque a OMP tem um centro de resolução de disputas de nome de domínio, assim como a BPI também tem. Tá? Como são as câmaras que eu estou mais acostumada, eu vou falar sobre o procedimento das duas, que são as mais usadas, as mais populares, na verdade. Né? Bem, então, para você entrar com uma reclamação, você faz a reclamação, né? Você tem que fazer a reclamação, porque você tem que informar quais são os seus direitos, quais são as alegações, qual é a sua legitimidade, a legitimidade do reclamante, a falta de legítimo interesse do reclamado. Você tem que, enfim, apontar por que aquele domínio tem que ser cancelado ou transferido para você. Né? Você tem que explicar tudo isso. Então, você faz a sua reclamação com todas essas informações, preenche o formulário, no caso da OMP, faz o cadastro, no caso da BPI, e envia, paga a taxa, porque esses centros têm uma taxa a ser paga, né? Paga a taxa e envia para o centro de resolução de disputas, tá? Seja o centro que você escolher, seja ele qual for. E aí, o case manager vai fazer, né, a pessoa que no centro de resolução de disputas vai estar responsável por conduzir essa reclamação, vai fazer uma averiguação da documentação, vai ver se você pagou a taxa, se está correto o recolhimento lá da guia, ou, enfim, o pagamento da taxa, vai averiguar se a documentação está correta, vai averiguar se você tem se você for um advogado, né, foi contratado, ver se você tem a procuração, se a procuração está correta, se está dando os poderes, enfim. Vai fazer toda uma análise formal, não vai ser uma análise de mérito, porque quem vai fazer a análise de mérito, obviamente, vai ser o especialista que vai ser apontado, vai fazer toda uma análise formal para ver se os requisitos das regras, né, do regulamento foram cumpridos. E, enfim, se tiver alguma irregularidade, vai retornar a você por e-mail. É importante falar que todo esse procedimento ele é feito online por e-mail, tá?
E aí vai retornar, se tiver alguma irregularidade, vai retornar a você por e-mail e você vai ter 5 dias para regularizar essa pendência, tá? Se você precisar de 5 dias, normalmente, você solicitando uma dilação por mais 5 dias, normalmente o centro, justificando por que você quer, tem que ter uma justificativa, não é só porque você quer, né? Justificando, o centro normalmente ele consegue de mais prazo, tá? Mas isso não está... o regular mesmo são os 5 dias para regularização, tá? Bem, estando a documentação toda ok, ou você tendo cumprido, né, tendo satisfeito a irregularidade, tendo regularizado a irregularidade, ao mesmo tempo, o centro envia um ofício ou para a empresa registradora do domínio, ou, no caso do SARS, para o registro.br, para ele congelar o ruiz daquele nome de domínio. Por quê? Porque pode ser que se essa providência não fosse tomada, pode ser que quando o reclamado recebesse a reclamação, ele transferisse o nome de domínio para um terceiro. E aí você, reclamante, teria que entrar com uma outra reclamação contra o outro terceiro. Então, para evitar essa briga de gato e rato, o centro envia, ao mesmo tempo que ele envia a notificação para o reclamado no e-mail que está cadastrado ali no registro de domínio dele, ao mesmo tempo que ele envia isso, ele também envia um ofício, que ele envia a citação para o reclamado, ele envia um ofício para a empresa registradora ou para o registro.br, no caso do SAS. Bem, e aí, recebendo essa reclamação, o reclamado ele tem, no caso da UDRP, 20 dias para apresentar a defesa, tá? E no caso do SAS, tem 15 dias para apresentar a defesa. Nesse momento, o reclamado ele pode pedir para aumentar o número de especialistas, tá? Porque o que acontece? Uma coisa que eu não falei. Quando o reclamante apresenta a reclamação, ele tem que indicar se ele vai querer que aquela reclamação seja analisada apenas por um especialista ou se por um painel de 3 especialistas. Isso depende muito da estratégia, tá? Não tem uma dica para dar para vocês, quando escolher um especialista ou um painel de 3 especialistas. Não, isso vai muito do caso, sabe? Por exemplo, casos com nomes de domínio muito famosos ou muito polêmicos, ou que o advogado ou o reclamante entendam que o direito deles não é tão certo assim, normalmente, estrategicamente, é melhor você indicar 3 especialistas, tá? Mas, assim, depende muito do caso a caso, não tem dicas, não tem um atalho aqui, é realmente analisar o caso e você conversar com o seu cliente, no caso do advogado, conversar com o seu cliente e tentar entender quais são os riscos, quais são as chances de sucesso naquela reclamação para você definir se o que é melhor para o seu caso é 1 ou 3 especialistas, né? Como as regras são muito claras, o normal, o usual realmente é usar um especialista só, porque normalmente quando se decide entrar com uma reclamação com um procedimento desse, realmente aqueles 2 fatores de legítimo interesse do reclamante e falta de legítimo interesse do reclamado e o registro ou uso de má-fé, eles ficam muito claros. Então, normalmente, o que a gente vê na prática é que os reclamantes, na maioria das vezes, optam por apenas um especialista, tá? Mas isso depende muito da estratégia do caso e também depende muito do que se quer para depois, porque, às vezes, né, esse procedimento ele é apenas preparatório para uma briga maior na justiça depois de outras questões, não de nome de domínio. Então, depende muito da estratégia do caso, não tem nenhuma dica a ser dada para como... Não tem assim, um atalho em relação a essa questão, tá? Bem, então, no caso da UDRP, o reclamado apresenta uma defesa em até 20 dias, no caso do SAS, em até 15 dias, e vai para o centro que está administrando essa disputa. Bem, após essa defesa, o centro envia, na verdade, nomeia um especialista ou painel, né, se reclamante ou reclamado escolheram 3 especialistas, né,
eles escolhem, né, normalmente através de sorteio, escolhem o especialista ou o painel de especialista e envia a reclamação e a defesa para esse especialista ou painel. Tá? No caso do SASSI, existe a possibilidade de arguição de suspeição ou impedimento do especialista. Tá? A última vez que eu li a regra da UDRP, isso não estava nas regras, mas eu sei que também na UDRP há a possibilidade, se tiver um caso de suspeição, há a possibilidade, sim, de impugnar a nomeação daquele especialista. Tá? Então, você tem sendo nomeado especialista ou painel, né, se você quiser, se você tiver um bom motivo, tem que provar, obviamente, né? Se tiver um bom motivo para impugnar aquele especialista, você pode impugnar. Tá? Não impugnando, essa reclamação e a defesa vão para o especialista para ele analisar. Uma outra observação é a seguinte: apesar de não estar no regulamento nem da UDRP nem do SASSI, você pode apresentar você, reclamante, pode apresentar uma petição suplementar como numa espécie de réplica, tá? Porque pode ser que, quando vem a defesa, o reclamado traga algum fato, alguma documentação que você não sabia que existia ou que você não enfrentou isso porque não sabia dessa alegação ou desse motivo. Você pode apresentar uma petição suplementar para falar sobre isso. Mas, como não está no regulamento, o especialista só vai considerar aquelas razões se ele quiser. Tá? Ele só vai analisar a petição suplementar se ele achar pertinente. Se ele não achar, ele não é obrigado a enfrentar essa petição suplementar, esses argumentos, esses contra-argumentos que você trouxer. Tá? Porque, como esse procedimento foi feito para ser célere e rápido, não tem por que ficar com trocas de petições e argumentações. Eu, quando eu atuo nesses procedimentos tanto como especialista e tanto como advogada do reclamado ou do reclamante. Eu falo, quando um cliente meu quer entrar com uma reclamação dessa, eu falo: olha, você me dá todas as provas que você tiver agora, você me fala tudo que você tiver agora, porque eu tenho que colocar tudo na reclamação. Depois, eu lembrei disso, depois pode ser que não dê certo. Então, assim, coloque todas as argumentações logo na primeira reclamação, porque existe essa possibilidade dessa petição suplementar, mas ela não é regulada. E, não sendo regulada, se ela não está no regulamento, ela pode não ser considerada. Tá? Então, é importante que o reclamante fale tudo o que tem que falar, mostre todas as provas que tem que mostrar na reclamação, o reclamado também fale tudo o que tem que falar e apresente todas as provas na resposta, e envia para o especialista analisar a causa e dar a decisão dele. Isabela, se puder passar para o próximo slide. Bem, e aí vem a decisão. Né? E, bem, aí tem a decisão. A decisão que não determina o cancelamento ou a transferência do nome de domínio. Essa decisão ela pode ser questionada em juízo pelo reclamante. Por isso que não é uma decisão arbitral, que não é uma câmara arbitral, porque as decisões dadas por câmaras arbitrais, elas não podem ser questionadas em juízo. Você tem que aceitar. As partes compactuaram que iam aceitar lá, normalmente no começo do contrato, e o especialista, uma vez que deu a decisão dele, essa decisão, o mérito dessa decisão não pode ser questionado em juízo. No caso desses procedimentos, pode ser questionado em juízo. Então, se a decisão veio negativa para o reclamante, ele pode pegar e questionar, falar: não, eu acho que o especialista está errado, eu vou entrar aqui com uma ação judicial para que esse domínio seja transferido para mim, sim. Mas aí acaba a atuação do centro, porque vai ser mantido o status quo, o centro não tem que mandar ofício para ninguém, simplesmente o reclamante insatisfeito vai questionar aquele registro em juízo. Não tem mais nada a ver com o centro. Tá? Agora, se a decisão determinou o cancelamento ou a transferência do nome de domínio, bem, aí eu vou fazendo aqui um adendo antes de eu continuar no workflow, né? No caso do SASSI, existe a possibilidade das partes, tanto reclamante quanto reclamado,
solicitarem a correção de algum erro material, algum esclarecimento, no prazo de... É uma espécie de embargo de... Quem é advogado vai entender. É uma espécie de embargo de declaração da decisão. Tá? No SAS, há essa possibilidade de pedir a solicitação de alguma correção de algum erro material, fazer algum esclarecimento, no prazo de 5 dias do proferimento da decisão. Tá? Na UDRP, eu nunca vi isso acontecer e não está no regulamento, não é possível. Tá? Bem, então, fazendo esse adendo, voltando para o workflow. Se a decisão determinou o cancelamento ou a transferência do nome de domínio, a reclamada, no caso da UDRP, tem 10 dias e, no caso do SAS, tem 15 dias para, se for questionar essa decisão em juízo, porque o que acontece? Se for determinada a transferência do nome de domínio, o centro vai pegar essa decisão e vai mandar para a empresa registradora, né, a Goldere da vida, enfim, ou para o registro.br e vai falar, olha, o especialista determinou a transferência. Então, transfira, né? Mas, gente, desculpa, começou um barulho aqui, espero que não esteja atrapalhando tanto. Mas tem essa decisão... Desculpa, eu perdi o raciocínio, mas vamos lá. Então, teve a decisão mandando cancelar ou transferir o nome de domínio. Se o reclamado não concordar com essa decisão de transferência de um nome de domínio que está sob a titularidade dele para o reclamante, ele tem 10 dias no caso da UDRP e 15 dias no caso do SAS para entrar com uma ação judicial. E dentro desses 10 dias no caso da UDRP e 15 dias no caso do SAS, ele tem que mandar para o centro a documentação comprobatória do ajuizamento dessa ação, para que o centro ele não tome essa providência. Porque, senão, se o reclamado insatisfeito, que quiser questionar isso em juízo, em 10 dias no caso da DRP e 15 dias no caso do SAS, não enviar essa documentação, o centro vai enviar um ofício para a empresa registradora ou para o registro.br determinando a transferência. Então, se não acontecer isso, né, se você tem 10 dias no DRP e 15 dias no SAS para entrar com a ação e enviar, não são 10 dias para entrar com a ação e mais 10 dias para enviar a documentação, não. Não são 20 dias ao todo, são 10 dias. Você tem 10 dias para entrar com a ação e, após o ajuizamento da ação, enviar essa documentação comprobatória para o centro. Aí, na hipótese da documentação ser enviada, tempestivamente, né, tem que ser dentro desse prazo, a decisão ela não vai ser implementada e as providências serão suspensas até que o centro receba ou uma documentação comprobatória de uma composição entre as partes, né, que fizeram um acordo e acabaram com o conflito, ou a documentação com a conclusão da judicial da disputa, confirmando ou não a decisão do especialista daquele centro de resolução de disputas. Tá? E aí, após isso, o centro envia para a empresa registradora ou para o registro.br, no caso, para implementar a decisão. E pode ser também que tenha, na maioria das vezes, olha, eu trabalho com isso há muito tempo, eu só vi 2 ações judiciais impugnando as decisões do centro. Na grande maioria, mas assim, esmagadora maioria, o reclamado aceita, o reclamado ou reclamante, né, aceita a decisão do centro e a empresa registradora ou registro.br, após receber o ofício, a notificação do centro, implementa a decisão normalmente, cancelando ou transferindo o nome de domínio. Então, assim, é um procedimento realmente muito eficaz e uma alternativa muito interessante, porque ela é muito mais rápida e muito menos onerosa do que uma ação judicial. Então, é uma opção para se ter quem advoga, quem também, né, tem nome de domínio e atua nessa área. É uma opção muito interessante para se ter sempre em mente, sempre que você se deparar com algum conflito de marca e nome de domínio, né? É algo que tem que ser considerado antes de qualquer outra providência. Tá? Bem, eu consegui acabar em tempo a minha exposição. Eu agradeço a vocês, estou disponível para... No próximo slide tem o meu e-mail, se alguém quiser, estou disponível para responder as perguntas, se houverem alguma agora.
Também estou disponível para... Se alguém quiser me adicionar no LinkedIn, Mariana Furtado de Mendonça, eu sou super ativa, eu participo bastante lá do LinkedIn, gosto de ter esse contato. E também pode me enviar um e-mail, enfim, estou completamente à disposição. Queria agradecer a Isabela, mais uma vez o convite, mais uma vez por me auxiliar aqui com os slides. E eu espero ter contribuído com o curso, ter contribuído com a discussão. Estou super à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigada. Prazer foi nosso, Mariana. Muito obrigada. Vou fechar aqui. Sensacional. Foram poucas as perguntas, mas bem pertinentes. Olha, a Carolina pergunta: a gente consegue levar demandas em relação a domínios.com ao SASE ou só .com.br? O SASE é só .com.br e o .com é o DRP. A questão temporal é considerada no processo. Por exemplo, eu adquiri os domínios antes da outra parte conseguir o registro da marca. Nesse caso, eu teria vantagem no resultado do procedimento? Você ter anterioridade, você ser um nome de domínio anterior ao depósito, tá, da marca, porque uma coisa é a data do depósito, outra coisa é a data da concessão, a data do registro da marca. Tá? Como normalmente, né, tem um lapso temporal entre o depósito da marca e o registro de fato, o que é considerado para fins de anterioridade de nome de domínio é a data do depósito da marca, não o registro da marca. Tá? Então, assim, se o seu nome de domínio ele tem um registro anterior, quanto mais anterior, se for um pouquinho anterior, alguns dias, não necessariamente, mas se você tiver uma anterioridade consistente, né, se o seu nome de domínio foi registrado com um lapso temporal consistente em relação ao depósito da marca, a má-fé é bem afastada em relação a isso. As suas chances são boas. As suas chances vão ser pequenas se você realmente tiver um uso de má-fé, se você tentou vender, se você tem lá uma proposta para o titular da marca para comprar o nome de domínio, se você estiver usando para desviar a clientela, se você estiver usando apenas para pegar fluxo de internauta. Então, assim, vai depender muito da prática do nome de domínio, mas a anterioridade, o fato do seu nome de domínio ser registrado anteriormente ao depósito da marca, ele é como se fosse uma atenuante de alegação de má-fé. Tá? Aí vai depender muito, uma atenuante sim, ajuda sim, mas vai depender muito de como o nome de domínio é usado na prática. Você falou isso, eu fiquei um pouco curiosa. Eu lembrei do caso da Juliette, que houve o registro da marca para vinho uma semana antes de começar o Big Brother, né? Então, exato. Eu entrei no site, eu fiz uma busca aqui, juliette.com.br, e eu entrei num blog de uma pessoa completamente aleatória, que provavelmente se chama Juliette, né? E que é desenhista. Olha só. E teve também teve o caso também do Instagram da cachorrinha, que se chamava Juliette. Ah, é? Teve. Mas eles acabaram cedendo, porque a Juliette, quando começou, o Instagram dela era juliette.freire. Quer dizer, a gente tá fugindo um pouco, né? A gente não está falando de nome do domínio. Aí teve a cachorrinha, que era @Juliette, e aí os administradores, poxa, mas acabaram cedendo, né? Enfim, isso aí também entra numa questão, por exemplo, dos nomes de domínio genéricos, né? Porque até o Thiago falou, o que acontece? A maior parte das marcas, elas são dicionarizadas, né? Por exemplo, Apple. Apple, antes de ser a marca famosa que está no vernáculo inglês para maçã. Então, assim, você ter um nome de domínio apple.com, não necessariamente... foi o que eu falei respondendo a pergunta anterior. Vai depender muito do cenário, muito do ambiente, do uso do nome de domínio na prática, porque pode ser que apple.com, registrado com anterioridade, não necessariamente foi um domínio registrado de má-fé, e muito provavelmente a Apple, por mais famosa que seja, não teria um sucesso, né, nessa situação hipotética. Então, assim, depende muito, né? Tudo realmente no caso a caso. Lá na Suíça teve o caso de um alemão, né, um senhor que se chamava Mage e que registrou Mage.com, né, e daí também vendeu depois para a Mage, né, para a Knorr, e se deu super bem. A Jaqueline fez uma pergunta, fiquei com a seguinte dúvida: os dois órgãos são concomitantemente competentes para as controvérsias? Posso escolher onde ir ou o GDPR é conflito internacional e o SASE nacional? Qual o âmbito de abrangência?
de UDRP. Isso realmente é confuso, tá? O que acontece? O DRP é um procedimento e SAS é outro procedimento. Eles não são órgãos, eles são procedimentos, tá? E aí, o que eu quero dizer com isso? Cada procedimento tem seus centros credenciados, tá? Não é que a UDRP seja da OMP para nomesdomínio.com e o SAS seja do registro.br para a BPI. Não, tá? Então, vamos lá. Então, quando eu estou falando em UDRP, eu estou falando de um procedimento, de regras determinadas. E quando eu estou falando de SAS, como se fossem duas leis. Vamos dizer assim, o UDRP é uma lei, SAS é outra lei. E aí, o que acontece? As empresas registradoras do .com, de alguns nomes, tem, por exemplo, o Ponto México, resolveram, alguns nomes de domínio resolveram seguir a lei UDRP. Então, a partir do momento que o .com fala assim, eu vou obedecer a lei UDRP, ele passa a poder ser questionado através do procedimento da lei UDRP. No caso do .com.br, ele falou, eu não vou obedecer a lei UDRP, eu vou obedecer a lei SAS. E aí passou-se a poder ser questionado através do procedimento SAS. Então, então, são três coisas diferentes. Os nomes de domínio que estão submetidos aos procedimentos e existem os centros credenciados. Por exemplo, a OMP. A OMP é credenciada tanto para o UDRP quanto para a SAS. E aí você vai falar assim, tá bom, eu escolhi a OMP, mas como é que eu sei se eu vou fazer o UDRP ou vou fazer SAS? Você tem que ver aquele nome de domínio, aquele domínio de primeiro nível, né? Aí pode ser, independente do TLD, do GTLD ou do CCTLD. Ele decidiu obedecer quem? O SAS ou o UDRP? Então, assim, são coisas diferentes. Eu preciso ter um procedimento, eu tenho um procedimento DRP SAS, eu tenho os domínios que resolveram obedecer esses procedimentos. Todos os domínios com CC/TLD Brasil obedecem o SAS. E tem os domínios que obedecem ao DRP. A UDRP ela é mais universal, porque ela foi a primeira, tá? Eu tenho domínios de country code que obedecem ao DRP, que resolveram não ter um procedimento próprio, porque o Brasil, nós somos metidos, imagina, o pessoal do Registro.br estiver ouvindo isso vai me matar, mas assim, a gente resolveu ter o nosso próprio procedimento, a gente quis ter o nosso próprio procedimento, a gente não quis aderir ao DRP, mas tiveram países que aderiram ao DRP, sem problema nenhum. Então, assim, são três coisas diferentes. A gente tem que ver, aquele domínio que eu quero questionar, o primeiro nível, ele resolveu obedecer a algum procedimento? Resolveu. Então, tá. Então, ele resolveu obedecer ao DRP, eu vou ter que fazer um procedimento DRP. Deixa eu ver quais centros de resolução de disputas estão credenciados ao DRP. Porque não tem só a OMP, tem outros centros de disputas. E aí o DRP credenciou a OMP, a XYZ. Deixa eu ver qual que me atende melhor. E aí você busca. Tá? Então, assim, não é que você tem que ver qual é uma escadinha, realmente. Ver qual é o domínio, qual o procedimento que ele atende e, descobrindo qual o procedimento que ele atende, qual centro de resolução de disputa ela é credenciado. Aí você consegue saber aonde que você vai entrar com a sua reclamação. Espero ter explicado, porque isso é confuso mesmo. Eu acho que sim. Quer dizer, continuam umas perguntas aqui, mas eu acho que a gente já entrou muito no tempo do Luca. Podem continuar mandando as perguntas, daí eu vou mandar por escrito para a Mariana depois, e daí ela responde, tá? Só para a gente não perder muito ritmo. Tá ótimo. Muito perfeito. Obrigada, Mariana. Eu que agradeço, foi um prazer, foi ótimo. E você está mais do que bem-vinda para continuar assistindo o Luca agora e nos próximos dias também. Vou assistir e dia 12 você me aguarde que eu vou estar assistindo você também.